você está na sintonia da melhor rádio, Colinense FM. Música, alegria, informação. Aqui você é quem faz a programação. 105 FM, mais uma empresa do Grupo Colinense de Comunicação. Todo mundo ouve 105 FM. Agora na 105 FM, Conexão Tudo de Bom. Uma produção da revista Tudo de Bom e 105 FM. Oferecimento CTL Net, a melhor internet de Colina. E Net Solutions, a solução para a sua empresa. Tudo de bom. Quatorze horas agora em Colina, está no ar o Conexão Tudo de Bom desta tarde em que vivemos hoje, o dia 29 de agosto do ano de 2025, uma sexta-feira maravilhosa. Depois de uma chuva durante a noite, né? O tempo está agradável hoje, nesta tarde de sexta-feira. Minha companheira de trabalho, Karen Buzeto. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, nossos ouvintes, nossos internautas. Mais um programa Conexão Tudo de Bom no ar. Entrevistado de hoje, Dr. Alexandre César Santos, médico urologista. O tema de hoje é o Instituto UMINI, Urologia Minimamente Invasiva. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, saúde masculina. Doutor, boa tarde, por favor, se apresente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Karen. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso. Acho que é a segunda vez que eu volto aqui. Nós já conversamos um pouquinho, é coisa de uns 2 anos. E obrigado para a gente apresentar um pouquinho aí, falar sobre a saúde masculina e um pouco também sobre nossa nova clínica em São José do Rio Preto, nosso novo investimento, voltado também não só para a saúde masculina, mas para o tratamento urológico de maneira geral, né? Ô, doutor, antes de eu entrar no assunto sobre o Instituto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor falou sobre urologia, né, que é mais amplo do que a gente imagina. Quais são as áreas que o médico urologista atua? É uma ótima pergunta, Paulo. Muitas pessoas atrelam o médico urologista, a figura do médico urologista, como um médico exclusivo do homem. Na verdade, essa não é uma verdade. A gente trata das doenças dos órgãos genitais do homem, mas mulher também tem rim, mulher também tem bexiga, então nós também tratamos de mulheres e crianças que têm qualquer problema, seja na parte da adrenal, dos rins, da bexiga. Então a urologia é uma especialidade cirúrgica que trata de problemas tanto masculinos quanto femininos. É uma especialidade que tem o privilégio de atender desde recém-nascido até pessoas em idades mais velhas, e seja homem ou mulher. Então, assim, é uma especialidade muito abrangente. De maneira geral, só para a população entender, nós tratamos de forma mais frequente as pedras nos rins, o médico urologista que cuida, quadros de infecção urinária, quadros de impotência, problemas hormonais da parte masculina, e qualquer problema cirúrgico que envolva adrenal, rim, bexiga ou próstata, pênis e testículo nos homens. Então é uma especialidade muito ampla, abrangente. Cabe ao médico urologista a realização da vasectomia, da cirurgia de fimose. Então nossa especialidade ela engloba um campo grande de trabalho, e aí é tanto para o homem quanto para a mulher. Muito bem, dadas essas especificações e essas informações, vamos falar um pouquinho então sobre o Instituto UMINI, que está nascendo, né, na cidade de São José do Rio Preto. Onde fica, qual o diferencial do Instituto, o que vai ser oferecido? Fique à vontade, doutor.
Então, Paulo, a gente atende em Barretos já há algum tempo, né? Eu tenho atuado em consultório em Barretos desde 2008 e em 2008 não, 2011. E recentemente nós abrimos, a gente loca um consultório na cidade de Barretos e lá a gente exerce a nossa atividade profissional. E surgiu a possibilidade de expandir para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto tem uma peculiaridade de ser uma cidade de maior porte do que Barretos e abrange uma região de saúde muito grande. As pessoas procuram a cidade de São José do Rio Preto em busca de medicina de boa qualidade. E São José do Rio Preto já é conhecido pela parte cardiovascular muito boa. As pessoas se dirigem até lá para fazer cirurgia do coração, stent, a parte neurológica lá é muito boa também. E nós tivemos a ideia de expandir para aquela região ali também. E no começo desse ano nós fizemos um investimento numa clínica, uma clínica cuja proposta é o tratamento urológico completo. Então, assim, ela é uma clínica específica para a parte de urologia. Eu sou o proprietário e nós atuamos lá com outros 3 sócios, somos em 4 urologistas. E a nossa meta, a nossa proposta basicamente é oferecer o tratamento urológico global, todas as áreas da urologia, com excelência e maximizando o máximo a experiência do paciente dentro da clínica. Nós oferecemos, além da consulta médica propriamente dita, nós oferecemos exames lá também, exames de ultrassom, exames de fluxometria. Alguns pequenos procedimentos são realizados dentro da clínica, nós vamos falar um pouquinho mais. Medicamentos, o paciente chega às vezes com cólica renal, precisa tomar uma medicação pronta para alívio da dor. Então a proposta foi fazer dentro dessa clínica um centro de especialidade, onde o paciente tem um cuidado completo específico na área da urologia. Ela fica situada ali na rua Raul de Carvalho, número 2819, depois nós vamos postar nas redes. Fica próximo da Unimed, da Badibacite, é uma localização bem privilegiada também ali a clínica. E estamos lá em fase final de obras para atender não só a população de São José do Rio Preto, mas de toda a regional também, incluindo de Barretos. Tá, aí você falou incluindo Barretos. Qual que é o diferencial, né, da clínica lá de Rio Preto para essa de Barretos, que você já atua? Basicamente uma estrutura mais nova, mais moderna. Equipamentos basicamente são os mesmos equipamentos, o mesmo ultrassom, a mesma fluxometria que nós temos em Barretos, nós temos também em São José do Rio Preto. Existem algumas peculiaridades de às vezes planos de saúde que não são atendidos na região de Barretos, podem ser operados, os pacientes podem ser atendidos lá em São José do Rio Preto. Em algumas situações na área médica também, Paulo, a gente se sente mais confortável estando num grande centro. Por exemplo, casos mais complexos, cirurgias de maior porte, às vezes você ter uma retaguarda em um hospital maior é mais confortável tanto para o médico, quanto para o paciente, quanto para a família. Ô, doutor, paciente que deseja marcar uma consulta, como é que ele deve proceder? Uma vez que o paciente tem um problema urológico, hoje a gente faz uma forma de divulgação bem ampla. A gente atua em Instagram, Facebook, Google. Então, se a pessoa quiser puxar pelo nome do médico, lá pelo Google já sai o contato das clínicas. Nós temos um WhatsApp, nossa secretária Juliana, ela organiza esses agendamentos todos desses pacientes. E uma vez agendado, feito o agendamento da consulta, normalmente nós oferecemos já também para o paciente, se houver indicação, a realização do exame de ultrassom ou do exame da fluxometria, para que o paciente tenha no mesmo momento da consulta já feito um exame que ajuda muito a gente chegar no diagnóstico. Então eu atrelo a realização do ultrassom para esses pacientes porque nos ajuda muito. Mas o contato é fácil de ser encontrado, depois também a gente pode deixar ao final da nossa apresentação aí o contato para agendamentos. Bom, nesse caso da clínica de São José do Rio Preto, ali vocês têm a chance de receber muitos pacientes ali do Mato Grosso e tal, fica mais próximo ali no caso, né? As pessoas dessa região aí
daqui da divisa procura muito São José do Rio Preto, né? Isso, é uma peculiaridade da região de São José do Rio Preto, justamente isso. Pacientes do Mato Grosso do Sul, eu atendo pacientes de Três Lagoas, atendo pacientes de Campo Grande. Então, São José do Rio Preto já virou realmente conhecido como um centro médico de excelência. Então, muitas pessoas se dirigem até a cidade em busca de tratamento. Isso, a gente também pensa nisso, de maneira que é um consultório voltado para a parte cirúrgica, Paulo. Então a gente tem um serviço de concierge. Como eu recebo pacientes de fora, nós também organizamos hospedagem para esses pacientes em hotel. O paciente às vezes vem para fazer uma cirurgia robótica conosco, ele precisa de uma atenção, um paciente que normalmente vai ficar uma semana, 10 dias em Rio Preto. Então a gente consegue organizar toda essa logística para a família do paciente, para o paciente, para que ele tenha a melhor experiência possível. Bom, agora vamos entrar um pouquinho no tratamento, né? Geralmente, o homem, depois de uma certa idade, ele precisa fazer uma reposição hormonal. Eu estou falando homem, mas acho que é o ser humano, né? Mas vamos lá falar sobre o homem. O que é essa reposição hormonal e quem é, né, que pode fazer? Bom, Paulo, as mulheres, todas elas entram na menopausa, né? E a definição da menopausa é uma queda hormonal. Então, 100% das mulheres vão ter queda hormonal. Algumas vão poder fazer reposição hormonal. E aquelas que podem, a reposição hormonal ajuda bastante a mulher a ter uma qualidade de vida melhor. A mulher vai passar 1/3 da vida dela na menopausa. Então, se ela puder minimizar esses sintomas da menopausa, tanto que bem. Mas aí já é um campo mais direcionado para o ginecologista atuar com essas mulheres. Nós, homens, somos uma proporção menor de homens que vai ter uma queda hormonal ao longo do tempo. Aproximadamente aí de 10 a 15% dos homens vão ter uma queda hormonal significativa a ponto de ter clínica para isso e vão sentir quais efeitos, quais sintomas, Paulo? Perda de massa muscular, tendência à obesidade, a engordar, trocar músculo por massa gorda, falta de concentração, de memória, queda de libido e impotência sexual também, perca de massa óssea e às vezes fratura, osteopenia e outras coisas. Mas esses pacientes numa proporção menor, quando a gente diagnostica, você faz a indicação da reposição hormonal e esses pacientes melhoram muito a qualidade de vida. Então aqui nós estamos falando num cenário em que o homem teve uma queda de hormônio e tem sintomas clínicos de falta de hormônio. Então a reposição hormonal ela vale muito a pena. Só que hoje nós estamos vivendo a epidemia dos esteroides anabolizantes, né, Paulo? O pessoal tem usado testosterona ou outros para ganhos de performance e às vezes sem indicação de ter. O paciente tem um nível hormonal absolutamente dentro da normalidade e quer o a mais. Quer fazer o uso abusivo do esteroide. Isso faz bem, doutor? Amigo, é uma sensação boa no momento em que o cara está usando, mas o custo físico dessa não reposição, desse uso abusivo, uma hora a conta chega, tá? E aqueles que fazem uso abusivo, daqui a pouco vão ser diagnosticados com infertilidade. O cara provavelmente vai ter dificuldade para engravidar a parceira. Pode apresentar problemas hepáticos, pode apresentar problemas hematológicos, pode apresentar problemas de próstata. Então, uma hora a conta chega. Então, o uso abusivo, ele não é recomendado. E, infelizmente, por incrível que pareça, tem médicos que fazem esse tipo de prescrição para paciente que não precisa. Então, assim, precisa ser muito bem orientado e debatido com o paciente, porque a gente realmente recomenda a reposição para aqueles homens que precisam, que têm exames laboratoriais que confirmam a queda e que têm sintomatologia, que sentem a depressão hormonal. Doutor, nesse caso, tem idade para o homem ter queda de testosterona? Precisar fazer uso da... Normalmente são homens afetados acima dos 50, 60 anos de idade que essa depressão cai bem. Entretanto, tem outros homens que têm o azar de ter doenças nos testículos, doenças inflamatórias, doenças infecciosas ou às vezes tumor.
e às vezes precisa operar o testículo e o testículo, por exemplo, perde a função de produzir testosterona. Então, não raramente você vai ver indivíduos muito jovens precisando fazer reposição de testosterona porque tiveram doenças que acometeram os testículos e houve necessidade de remoção que perdeu a função, entendeu? Mas de maneira geral, mais frequentemente acima dos 50, 60 anos de idade. É isso aí a pessoa pode, o que precisa, né, fazer uso do hormônio, ele pode fazer uso com prescrição médica, sem medo de trazer uma doença ruim e tal, que é o que mais falam aí, né? É, exatamente. Então, assim, o homem que tem a indicação de fazer a reposição, Paulo, ele na verdade, ele é assistido pelo médico. Você não prescreve o remédio e o cara não volta mais no consultório. Não, ele precisa ser monitorizado. Porque às vezes dessa reposição acontece de alterar os níveis do exame do hemograma, os exames do fígado, algum aumento de exame de próstata. Então o médico tem que estar do lado monitorizando isso. E se em algum momento houver indicação de suspender essa medicação, a gente faz a suspensão. Por outro lado, aqueles homens que têm o benefício e que sentem, vão viver com melhor qualidade de vida, Paulo. Vai repercutir seja na massa muscular, seja na libido, seja no desempenho sexual, que às vezes pode ter caído por conta da queda hormonal. Então, aqueles homens que estavam em más condições e que passam a usar, eles sentem um benefício claro da reposição da medicação. Bom, eu vou pro primeiro break, a gente volta já com Conexão Tudo de Bom. Em um mundo onde estar conectado é essencial, a CTLNet é mais que uma provedora de internet. Ela é de Colina, é daqui, feita por gente da cidade, para entregar o que há de melhor. Investimos pesado em tecnologia 100% fibra ótica. Mas a conexão vai além da rede, vai até as pessoas. Temos um suporte técnico rápido, eficiente e, acima de tudo, humanizado. Para a sua casa ou empresa, oferecemos o plano certo para cada ambiente, com cobertura, potência e qualidade. De colina para colina, do presente, direto para o futuro. Bem-vindo ao mundo da Net Solutions. Somos uma software house com profissionais qualificados, trabalhando para sempre oferecer o melhor. Com um suporte extremamente eficiente para nossos clientes, nós ajudamos eles em tudo que for preciso em seu negócio. A nossa equipe de desenvolvimento trabalha para manter nossa tecnologia sempre atualizada. Além disso, oferecemos suporte técnico especializado em computadores diversos. Temos tudo que a sua empresa precisa para crescer. Entre em contato pelo WhatsApp 17 98121 4578. 7 minutos, 14h17, a gente já está de volta com Conexão Tudo de Bom desta tarde. Nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Alexandre César Santos, médico urologista, está falando um pouco para a gente, né? Sobre a saúde do homem. Doutor, sobre o envelhecimento saudável, né? O que é isso, o envelhecimento saudável, e quais fatores contribuem para ele? Paulo, hoje a população, eu acho que a população brasileira está mudando um pouco os seus conceitos em termos de saúde. A gente vê cada vez menos homens fumar, cada vez mais homens praticando atividade física, cuidando da saúde, indo para a parte estética também. Então as pessoas estão preocupadas com o envelhecimento saudável. E aí as pessoas buscam os médicos querendo formas de facilitar isso daí. Alguns buscam o uso de anabolizantes, esteroides, essas coisas para ter longevidade. Só que as pessoas esquecem de fazer o básico, meu amigo. E o básico é comer de forma saudável, dormir, descansar e realizar atividade física e cuidar da parte da massa muscular. O que é comer de forma saudável? Tem gente que, eu já vou até adiantar, né? Tem gente que faz um pratão desse tamanho e fala assim, nossa, comi bem.
Amigo, isso aí é um tema controverso de nutrição. Se você colocar inúmeros nutricionistas para falar um cardápio saudável, eu acho que um cardápio saudável é tudo aquilo que você vende vegetais, vende legumes, vende carne. Não, é fundamental. O ser humano precisa de carne. Nós precisamos de proteína animal, peixe. Então, isso tem que estar dentro de um cardápio saudável. Mas as pessoas invertem isso. As pessoas vão lá em busca da comida mais rápida, dos fast foods da vida, do hambúrguer, da pizza, das coisas que estão de um fácil acesso. E isso repercute no peso. Com certeza esses alimentos são mais ricos em gordura saturada, são mais calóricos, e isso ao longo de vários anos a conta vai chegando, vai tendo uma repercussão no peso. Então o que a gente vê muito no consultório? O paciente chega lá pra gente, às vezes naquela questão mais complicada para o homem, que é a questão da potência sexual. Ele vai no urologista no dia seguinte de uma falha depois do desempenho sexual. Mas não foi em 20 anos que a saúde já estava gritando, pedindo ajuda. Estava dando alerta já. Dando alerta. Sinais. Aí o cara chega com obesidade, sedentarismo, às vezes fuma, diabetes que não foi diagnosticado, pressão que não foi diagnosticada, e a impotência é uma mera consequência desse estilo de vida que ele cultivou ao longo de vários anos. Então a gente tem que atuar justamente nessas causas. Não adianta você ficar dando tadalafila, remedinho para potência pro cara e não atuar na causa que levou ele a ter aquela disfunção erétil. Então o que a gente propõe nas consultas nossas? Que o paciente tenha preocupação com essas coisas também. A gente tem que estimular ativamente o paciente a fazer atividade física. Tem que fazer atividade física de resistência, tem que fazer musculação. Tem um monte de estudo científico que mostra já, Paulo, que quem envelhece bem e vive mais é aquele que consegue carregar mais massa muscular até na velhice. Então, precisa fazer atividade física, precisa dormir bem e precisa descansar e precisa comer de forma saudável. Eu ando de bicicleta, eu faço caminhada e tal, mas não faz musculação. Eu fiquei sabendo isso aí esses dias, né? Um comentário de um professor de educação física falou: tá errado, não é só andar de bicicleta, não é só caminhar. Se você não fizer a musculação, a perda de massa muscular vai acontecer, né? E isso pode, o que você está falando, vai prejudicar a pessoa lá na frente, né? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo em membros inferiores. A gente tem que ter uma massa muscular boa para evitar queda. Você vê aqueles idosos que chegam melhor na velhice, geralmente são idosos que carregam mais massa muscular, que conseguem levantar, fazer suas atividades sem depender de ninguém. Bom, as estratégicas práticas recomendadas então para um envelhecimento saudável. Meu amigo, esses 3 fatores que nós dissemos e consultas médicas preventivas periódicas. Quanto em quanto tempo eu devo procurar um médico? Normalmente, a gente recomenda, uma estratégia seria você ter a avaliação cardiológica sua realizada. Essa periodicidade depende ou não se o paciente tem alguma doença, pressão alta, se tem diabetes. Então, eu imagino que a cada 6 meses, 1 ano no cardiologista. Os homens, uma consulta urológica a partir dos 50 anos, anual ou bianual, dependendo do risco do paciente. Outras coisas também são direcionadas ao risco individual de cada um, Paulo. Por exemplo, se eu venho de uma família que eu tenho um histórico de câncer de intestino, por exemplo, eu vou ter que fazer um exame de colonoscopia com alguma periodicidade. Então eu preciso passar também no médico dessa área para fazer a minha monitorização. A mulher, por exemplo, que tem um histórico de câncer de mama, ela precisa passar no ginecologista com alguma frequência para fazer sua mamografia, seu exame de ultrassom. Então, assim, baseado no risco familiar também, existe alguma periodicidade. Mas você tendo essas avaliações preventivas, periódicas, dificilmente o médico não vai diagnosticar algum problema precocemente quando surgir. Bom, doutor, eu vejo que periodicamente também, eu já faço isso há algum tempo, o homem tem que fazer
saber, né, como é que tá a próstata, o nível, né, o andamento, né? Porque tem gente que relaxa, depois aparece o problema, lá na frente já não tem mais muito que ser feito, né? É um cuidado que o homem deve ter com a próstata, né? Isso, a próstata é um dos órgãos que a gente também dá atenção, porque é o sítio mais comum de câncer, Paulo. Então o homem vai ter um risco aí de 15 a 18% de desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Então a gente, na consulta urológica, você se preocupa com esses cuidados de envelhecimento saudável, mas também com a questão da próstata, justamente porque é o órgão mais comum de câncer no homem, tirando os tumores de pele, que são muito frequentes. Então assim, a gente tem que dar uma atenção para isso. Os pacientes vão realizar exame de sangue do PSA, alguns vão realizar exame de toque também, quando houver indicação. E é necessário, faça necessário, porque não dá sintoma. O paciente pode ter um câncer crescendo nele lá no começo e não ter nenhum tipo de sintoma. Às vezes a doença só vai dar sintomas em fases muito avançadas, quando o tumor já saiu da região da próstata, já está em outros locais, já está nos ossos, começa a ter dor óssea. Então é uma doença que precisa ser diagnosticada precocemente. Diagnosticou precocemente o câncer de próstata, o paciente vai ser tratado com enormes chances de cura. É pelo tamanho da próstata que diagnostica a doença? Não, a gente usa basicamente 3 ferramentas para fazer o diagnóstico de câncer de próstata hoje. É a elevação do PSA, é o exame do PSA que às vezes pode estar alterado. É o exame de toque, algumas vezes você consegue no toque sentir um caroço mais endurecido na próstata, um nódulo, ou hoje também de bastante fácil acesso, o exame de ressonância magnética. Se eu tenho PSA ou o toque alterado, eu peço uma ressonância e vejo pela ressonância se tem alguma alteração aí que sugira a possibilidade de um tumor. Doutor, por que o homem tem tanta resistência em fazer um exame de próstata, justamente por causa do toque, né? O que o homem fica... A maioria deles aí não gosta, enfim. Mas eles vê uma situação diferente, porque o toque é necessário para diagnóstico, é um tratamento que tem que ser feito, né? Um exame que tem que ser feito. Por que o homem resiste tanto nisso ainda, doutor? Ainda um pouco de preconceito, né, Paulo? Eu acho que talvez questionar a masculinidade do homem, alguns homens se sentem constrangidos. Às vezes se sentem constrangidos de ir no urologista. Isso é uma coisa muito pessoal, a gente às vezes tem que respeitar. O que a gente fala para cada paciente é que não é esse exame que vai mudar em nada a sexualidade da pessoa. É um exame rápido, é um exame fácil e é um exame importante, porque quando eu toco algum tumor, geralmente é uma doença que requer um tratamento mais agressivo. É um tumor mais agressivo, um tumor que tem o potencial de causar um prejuízo para aquele paciente. Além disso, os pacientes também podem ser diagnosticados com doença no reto. Eu já diagnostiquei várias vezes paciente com tumor no reto indo fazer exame de próstata. Então também faz parte do exame físico. E a próstata ela está acessível ao nosso dedo. Então assim, é um exame rápido, fácil e que dá muitas informações clínicas para o médico. Às vezes o paciente precisa ser um pouco mais bem orientado pela nossa parte da importância. Eu faço exame de toque em todo paciente, todo ano, toda vez que vai, Paulo? Não. Se eu tenho um paciente meu que já acompanha comigo há vários anos, o PSA dele está numa curva estável, não está elevando. Eu fiz primeiro exame de toque nele esse ano, talvez eu vá fazer outro toque nele depois de 2, 3 anos, e se o PSA sofrer alguma elevação. Mas é um exame sim que em algum momento vai haver necessidade de ser feito. Ele não precisa ser feito todas as vezes que o paciente visita o urologista, você entende? Muito bem. Com a saúde mental, né? Como é que a gente pode chegar, né, com a idade mais avançada aí, tendo uma saúde mental boa durante esse processo todo? Amigo, eu acho que é todo o conjunto da obra. É justamente essas questões que a gente fala de boa alimentação, descansar, dormir.
uma taxa grande de pacientes com doenças neurodegenerativas, com Parkinson, Alzheimer, relacionados a pouca qualidade, má qualidade do sono. O que ajuda muito a treinar o cérebro, melhorar, são exercícios realmente de leitura. Hoje nós estamos num mundo aí que as pessoas praticamente abandonaram o livro, né, Paulo? Tá Sim. tudo muito fácil, ao acesso da mão no celular. Alguns usam o celular ainda de forma sábia, procurando boas informações, leitura, mas aqueles exercícios de treinamento do cérebro que a gente via, a pessoa que lia muito, a pessoa que era muito esclarecida em termos de leitura, hoje a gente praticamente não vê nada. É a informação que o celular traz, que é aquela informação curta, aquela mensagem Rápida, né? rápida, e que é isso que as pessoas hoje estão antenadas, entendeu? Então eu acho que assim, cuidar do corpo, atividade física mesmo, as pessoas que fazem atividade física têm taxas menores de Parkinson, de Alzheimer, então a gente não pode esquecer das 3 regrinhas básicas, que é alimentação, sono e atividade física. Doutor, falando em sono, tem pessoas que precisam dormir 8, 9 horas por dia para ter um descanso, um bom descanso, mas tem que ser um sono bom, né? Tem outros que dormem esse tanto de horas, mas tem durante a noite um sono meio que atribulado. Tem outros que dormem menos, mas tem um sono profundo, que descansa. Isso reflete lá na velhice? Como é que é isso? Reflete. Muitas pessoas às vezes também começam a ter seus problemas de sono, elas requerem recorrer aos remédios, né? Tomar remedinho para poder dormir, poder descansar. Mas tem uma coisa também que a vida corrida de hoje faz, é que você vai condicionando o seu organismo a dormir cada vez menos. Então você tem lá seus compromissos, suas atividades, de repente você, quando era criança, dormia 10 horas, dormia 9 horas, e de uma hora para outra, por conta de trabalho, por conta de profissão, você está dormindo 3 horas, 4 horas. Eu atendo alguns pacientes que os caras viram aí 22 horas de trabalho, descansam 2 e já emendam no outro trabalho depois. Isso ao longo de semanas, meses e anos vai condicionando seu cérebro a dormir menos, tá? Mas o corpo sente falta. Isso vai chegar a essa conta. Você vai ter um envelhecimento de pele mais rápido, você vai ter uma tendência de estresse, de hipertensão mais rápido sem sono, e isso com certeza vai repercutir. O sono é aquela fase em que seu cérebro vai recuperar teu corpo que está cansado, às vezes a academia que você fez, o ácido lático vai ser reabsorvido nessa fase do sono. Dormir é uma coisa fundamental, e alguns pacientes que têm problemas de sono às vezes precisam procurar especialistas para fazer o tratamento disso. Bom, eu vou pro segundo break aqui na 105 FM, no nosso Conexão Tudo de Bom. A gente volta já com o Conexão. É um minutinho. Em um mundo onde estar conectado é essencial, a CTLNet é mais que uma provedora de internet. Ela é de Colina, é daqui, feita por gente da cidade, para entregar o que há de melhor. Investimos pesado em tecnologia 100% fibra ótica. Mas a conexão vai além da rede, vai até as pessoas. Temos um suporte técnico rápido, eficiente e, acima de tudo, humanizado. Para sua casa ou empresa, oferecemos o plano certo para cada ambiente, com cobertura, potência e qualidade. De colina para colina, do presente, direto para o futuro. Bem-vindo ao mundo da Net Solutions. Somos uma software house com profissionais qualificados, trabalhando para sempre oferecer o melhor. Com um suporte extremamente eficiente para nossos clientes, nós ajudamos eles em tudo que for preciso em seu negócio. A nossa equipe de desenvolvimento trabalha para manter nossa tecnologia sempre atualizada. Além disso, oferecemos suporte técnico especializado em computadores diversos. Temos tudo que a sua empresa precisa para crescer. Entre em contato pelo WhatsApp 17 98121 4578.
Muito bem, estamos de volta com Conexão Tudo de Bom nesta tarde. A gente está recebendo aqui hoje o doutor Alexandre César Santos, médico urologista, falando de coisas importantes para nós aqui, né, principalmente nós homens, nesta tarde de sexta-feira. Doutor, vamos falar um pouquinho da estética genital masculina. O que é isso, doutor? Paulo, muitos homens estão preocupados não só com o desempenho sexual, mas às vezes com o aspecto também do pênis, da genitália. É um problema que assola, vamos botar aí, quase 100% dos homens, que às vezes não estão satisfeitos com o tamanho do órgão. E atualmente nós temos algumas soluções e pacientes que buscam isso para melhorar esse aspecto. Já falo logo de cara, não tem nenhuma cirurgia, nenhum remédio milagroso que aumenta o tamanho do pênis. Infelizmente, isso aí é uma coisa que quando surgir, nosso consultório com certeza vai encher, porque mesmo homens que têm pênis de tamanho absolutamente normal, os caras estão descontentes, os caras estão insatisfeitos. É uma coisa masculina, né? Tem a ver, sei lá, é muito questionável, mas tem a ver com a questão de mostrar a virilidade, e isso está associado com o tamanho do membro. São muito raros os problemas dos homens que têm uma genitália muito pequena, ou às vezes o homem precisou fazer alguma cirurgia, alguma coisa, e teve alguma transformação ali. Mas a gente tem recebido cada vez mais homens insatisfeitos, e hoje a gente tem alguns procedimentos para oferecer para melhorar essa questão da estética genital dos homens. Quais que são os mais comuns? O mais comum é a própria cirurgia de fimose, né, que a gente tira ali um pedaço da pele que às vezes incomoda o homem de alguma forma. Essa talvez seja a mais comum. E hoje nós temos possibilidade de preenchimento do pênis com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o mesmo ácido que as mulheres preenchem lábio, fazem contorno facial, de mandíbula, e podem ser utilizados para preencher outros lugares também. E a gente faz a injeção desse ácido em algumas determinadas regiões do pênis, que acaba dando uma sensação de volume maior para o homem, um pênis mais grosso, que isso ajuda muito no psicológico de muitos pacientes. Entretanto, é um procedimento que tem que ser muito bem indicado. Por quê? Tem que ser bem indicado para não atrapalhar a expectativa do paciente. Às vezes o paciente tem uma expectativa de que aquilo vai ser a solução para o casamento dele, vai ser a solução para a vida dele, para o desempenho sexual dele, e às vezes não é nada disso. O medicamento que a gente aplica ali, ele basicamente só volumiza e dá uma melhor aparência no estado flácido, mas objetivamente não aumenta o tamanho do pênis em termos de comprimento, dá um aspecto um pouquinho maior visualmente, mas sobretudo no estado de flacidez, também no estado de ereção. Mas às vezes a gente também tem que separar aqueles pacientes que têm uma expectativa muito grande, porque às vezes eles não vão atingir aquela expectativa com o preenchimento com o ácido, mas esses são os mais comuns. Bom, como é que é realizada então a avaliação e o planejamento para esse procedimento dessa estética? O paciente tem que passar em consulta médica, nós não passamos valores de procedimentos sem avaliar o paciente. A gente tem que fazer a medida do pênis, a gente tem que entender a expectativa desse paciente, e esse paciente tem que ser muito bem orientado sobre o procedimento e sobre os possíveis riscos. Geralmente é um procedimento de baixo risco. Eventualmente o paciente pode formar alguma fístula e eliminar o ácido, ou ter alguma infecção local que a gente consegue manusear bem com antibiótico e com compressas quentes. É um procedimento fácil, feito no consultório, só que justamente é isso, precisa da indicação médica para justamente a gente fazer a expectativa que o paciente tem e não gerar um descontentamento. É um procedimento caro, Paulo. Então, assim, o paciente vai pagar por aquilo e ele precisa ter a orientação se a expectativa dele vai ser resolvida ou não. Porque às vezes o paciente pode ficar descontente. Tá, e pós-cirurgia, né? Tem todo um trabalho que tem que ser feito, uma recuperação a ser
feita, isso demora? Como é que é? Não, geralmente é um procedimento que a gente faz no consultório, o paciente depois de 72 horas já está liberado para voltar à sua vida sexual. Talvez vá mais de uma sessão até ele atingir aquele nível de satisfação com até onde ele quer chegar. É um procedimento estético. Tem mulheres que querem colocar 200 ml na prótese mamária, outras querem pôr 300, então depende muito de cada um. Então a gente faz no consultório, o paciente não precisa ser anestesiado, nada, a gente faz com anestesia local e eles geralmente têm uma recuperação boa e no máximo 3 dias já podem voltar à atividade sexual e à sua vida normalmente. A trabalhar voltam assim que sair do consultório, não existe nenhuma restrição ou necessidade de afastamento de trabalho nem de atividades por conta desse procedimento. Isso não vai mudar a questão da libido em nada? Nada, não muda e é um ponto. Às vezes o cara ele tem um problema, por exemplo, de impotência, ele tem um problema de ereção. Se ele acha que o ácido vai ajudar nele nesse ponto, tá enganado, não vai. Tá? Então é um procedimento feito para homens que têm ereção normal. Tá? Ou e às vezes eles podem até tomar algum medicamento para facilitar a ereção, só que não vai melhorar o potencial, a potência sexual desse paciente, não vai trazer um sexo mais gostoso, vamos assim dizer. Então a gente tem que alinhar aí as expectativas do paciente. Bom, isso é importante deixar claro aí para o paciente, né, para que ele possa entender. Você tocou no assunto, né, na questão de ereção. O paciente que tem problemas já com ereção, esses sintomas, ele aparece de uma vez ou ele vem dando sinais durante algum tempo? Como é que funciona isso? Para que o homem fique atento, né? Pode ser as duas coisas. Pode ser, ele pode vir apresentando sinais graduais ao longo do tempo e pode ser que ele tenha uma má experiência sexual, que aí a gente vai ter que separar qual que é a causa. Para um homem ter ereção, Paulo, geralmente é uma gama de coisas que precisam estar íntegras. O paciente tem que estar com o psicológico dele bom, ele tem que estar com a parte cardiovascular boa, a ereção nada mais é do que o pênis se encher de sangue, ele tem que estar com a parte neurológica boa, ele tem que estar com a parte hormonal boa, e às vezes não utilizar medicamentos que possam comprometer potência. Tem inúmeros medicamentos que podem causar prejuízo na potência. E doenças também que podem causar prejuízo na potência. Então, alguns homens sentem esse prejuízo da ereção ao longo do tempo e outros têm alguns episódios súbitos. Esses que têm episódios súbitos pontuais, hoje falhou, mas amanhã tem uma vida sexual normal, uma ereção boa, às vezes é mais de cunho psicogênico que a gente fala, né? Então tem que investigar esses pacientes para a gente tentar diagnosticar qual que foi a causa e estabelecer melhor o tratamento para esse paciente. Doutor, a Lia Santos está mandando boa tarde, a Joana Dark da Silva Espanhol também, a Rosangelaine Souza também está mandando boa tarde para a gente, uma boa tarde para todos vocês também que estão acompanhando nosso programa. O que eu achei interessante que é mais mulher que está acompanhando o programa do que homens, né? Provavelmente elas vão mostrar depois pro marido para eles assistirem cuidar, depois, né? Exatamente. Vai se cuidar. A mulher cuida mais que o homem, doutor? Geralmente elas são mais preocupadas com a própria saúde, têm uma rotina de acompanhamento mais próximo e se arriscam menos, Paulo. Por isso que elas vivem de 5 a 10 anos a mais do que nós, né? Vamos assim dizer. Então, geralmente a mulher é mais preocupada com a saúde e muitas delas induzem o seu marido, o seu parceiro, a procurar o médico. Bom, deixa eu ver o horário aqui. Eu vou dar para entrar nesse outro assunto, né? Que eu quero falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica. Isso, Paulo. A cirurgia robótica ela está revolucionando aí a área cirúrgica e dentro da urologia isso é muito claro, né? Antigamente, Paulo, para fazer cirurgias no tórax, no abdômen, a gente sempre precisava fazer grandes cortes, grandes incisões para poder chegar ali no órgão e realizar o trabalho que precisava ser feito, remoção de um tumor, alguma coisa nesse sentido. E hoje o robô ele veio para nos ajudar. Às vezes você
consegue chegar numa região muito difícil de acesso, mesmo cortado, que é, por exemplo, a pelve, e fazer uma ótima cirurgia, um ótimo trabalho, porque o robô te dá uma visão espetacular, você tem uma visão tridimensional, uma visão de profundidade em alta definição, 4K, vamos assim dizer. Eu tenho 3 braços robóticos dentro da barriga do paciente que me permitem fazer movimentos, mais o auxiliar. Então isso tem uma série de benefícios para os pacientes que vão fazer cirurgia. Primeiro, menor complicação de feridas. Se eu não faço um corte desse tamanho, faço pequenos furinhos, é menor o risco de complicação dessas feridas, como hérnia, como infecção. Segundo, por ser um procedimento que utiliza gás dentro da barriga, geralmente os pacientes sangram muito menos. Então, é difícil um cirurgião já experimentado transfundir algum paciente. A gente sabe que transfusão sanguínea ela pode ser muito arriscada. Então é muito difícil você fazer transfusão. E você devolve esse paciente para a vida dele mais rapidamente. Muitas vezes você faz uma cirurgia de próstata hoje, amanhã o paciente está indo embora para casa de alta. Antigamente, quando eu me formei lá em Botucatu, a gente não fazia uma cirurgia dessa se não tivesse 2 bolsas de sangue já reservada, 2 diárias de UTI para esse paciente reservada, era uma internação de 5 dias. 4 a 5 dias que esse paciente ficava. E hoje, às vezes, em 12, 18, 24 horas, esse paciente já vai ser liberado do hospital. Então, assim, a gente consegue devolver ele para casa mais rápido. Em 15 dias depois da cirurgia, ele está se sentindo como nem se tivesse operado. Então, os benefícios da cirurgia robótica são enormes. O grande problema ainda é o custo, Paulo. É alto. Uma tecnologia cara. Uma tecnologia que ainda não tem muitos concorrentes, precisa ter mais concorrentes, outras plataformas. Cobre isso? O plano de saúde cobre parcialmente. O plano de saúde permite a internação desse paciente, mas na maioria das vezes o paciente tem que pagar para o hospital e para a equipe os custos para a utilização da plataforma robótica. Então já está mais barato do que foi, mas ainda é um procedimento que não é acessível a todo mundo. Doutor, a questão quais os benefícios em comparação com a cirurgia aberta ou laparoscopia? Justamente em relação à aberta, é justamente isso que a gente falou, né? Menor risco de complicação de ferida, menor taxa de sangramento, devolve o paciente mais rápido para a vida. A laparoscopia e a robótica são procedimentos muito parecidos. Você faz os mesmos furinhos. A diferença é que na laparoscopia o cirurgião está ali com as pinças em cima da barriga do paciente. No robô você acopla as pinças robóticas e o cirurgião fica afastado, controlando o movimento dessas pinças num joystick. É muito mais confortável para o cirurgião operar por via robótica do que por via laparoscópica. O desgaste físico é muito maior na laparoscopia. E depende muito da experiência, Paulo. Tem cirurgiões laparoscopistas que fazem excelentes cirurgias. Então, o robô ele ajuda um bom cirurgião a fazer uma cirurgia melhor. Mas, às vezes, o robô ele não torna um mau cirurgião um bom cirurgião. O robô, o pessoal acha que ele é autônomo, ele é igual a inteligência artificial, ele faz tudo sozinho. Isso é uma mentira. O robô só reproduz o movimento do ser humano. Ele não tem autonomia para fazer nada, não pelo menos ainda. Pode ser que em alguns anos nós tenhamos robôs autônomos e que façam eles cirurgia sem a ajuda humana. Eles foram pré-programados. Hoje ainda isso não acontece. Eu dou exemplo para o paciente que é o seguinte, Paulo, você precisa sair daqui de Colina e ir para São Paulo. Você pode ir num Gol, você pode ir num carro mais simples ou você pode ir numa Ferrari. Aí o que acontece? Você vai viajar mais confortável, vai chegar mais rápido e vai chegar mais seguro lá. Aí se você está disposto a pagar o preço da Ferrari ou ir de um carro convencional, aí depende de cada um. Bom, e os tipos de procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados com a cirurgia robótica? Olha, dentro da urologia a gente faz muita cirurgia de rim por via robótica, tem alguns tumores renais. Ou outros problemas renais como estenose de Jupe, mas o carro-chefe da urologia mesmo são as cirurgias de próstata. Seja no tratamento do câncer, seja no tratamento da hiperplasia da próstata, o robô é uma ferramenta
muito importante que ajuda bastante o urologista a entregar bons resultados para os pacientes. Não adianta você ir lá e tirar o órgão de qualquer jeito, você precisa tirar com qualidade para que o paciente fique com o mínimo de sequelas possíveis. Então, na urologia, mais a parte renal e a parte de próstata que a gente utiliza mais. Existe risco? Como todo procedimento, Paulo. Às vezes você vai para uma cirurgia robótica e é preciso converter para cirurgia aberta para ter mais segurança para o paciente. Mas médicos com bastante experiência, essas taxas de conversão são muito pequenas, são desprezíveis. E a recuperação é mais rápida? Recuperação bem mais rápida, seja na alta hospitalar, seja na volta às atividades do trabalho, às atividades físicas, e isso hoje também impacta muito. Tem paciente que está preocupado em voltar a fazer atividade física. O paciente meu ficou preocupado que queria voltar a jogar tênis logo. Tem que investir na cirurgia robótica porque vai ter uma recuperação mais precoce. Bom, eu vou para o último intervalo rapidinho, a gente está de volta com a conexão desta tarde. Em um mundo onde estar conectado é essencial, a CTLNet é mais que uma provedora de internet. Ela é de Colina, é daqui, feita por gente da cidade, para entregar o que há de melhor. Investimos pesado em tecnologia 100% fibra ótica. Mas a conexão vai além da rede, vai até as pessoas. Temos um suporte técnico rápido, eficiente e, acima de tudo, humanizado. Para sua casa ou empresa, oferecemos o plano certo para cada ambiente, com cobertura, potência e qualidade. De colina para colina, do presente, direto para o futuro. Bem-vindo ao mundo da Net Solutions. Somos uma software house com profissionais qualificados, trabalhando para sempre oferecer o melhor. Com um suporte extremamente eficiente para nossos clientes, nós ajudamos eles em tudo que for preciso em seu negócio. A nossa equipe de desenvolvimento trabalha para manter nossa tecnologia sempre atualizada. Além disso, oferecemos suporte técnico especializado em computadores diversos. Temos tudo que a sua empresa precisa para crescer. Entre em contato pelo WhatsApp 17 98121 4578. Estamos de volta com a Conexão 1451. Estou recebendo aqui uma mensagem também do nosso irmão Alexandre, o João Amadeu Jaqueto Filho, né? O João Amadeu, parabéns Alexandre, muito didático nas explicações, importantíssimo na ajuda de quebrar preconceito, tríplice fraternal abraço, né, do João Amadeu, tá certo. João Amadeu acompanha direto, viu, Alexandre? Direto o nosso programa. Bom, doutor, nós estamos na última parte, aí faltam 3 minutos pra gente chegar ao final do programa. Eu gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem para os homens que desejam envelhecer com saúde. Bom, Paulo, não tem muito segredo, na verdade tem um trabalho difícil, que a manutenção da saúde ela acontece todos os dias, né? Então, assim, às vezes a gente vai levando hábitos e comportamentos que nos vão arrastando aí para aquela saúde ruim, de sedentarismo, de obesidade, abuso de álcool, abuso de drogas, o cigarro é uma droga, então a gente tem que evitar esse tipo de vício, esse tipo de comportamento e realmente focar nessa questão de realizar atividades físicas periódicas com frequência, cuidar da qualidade do sono, descansar, dar atenção às questões alimentares, comer de forma saudável, evitar as comidas fáceis, os fast foods da vida, vamos assim dizer, e passar em consultas médicas periódicas, né? Eu acho que todo mundo está fadado a desenvolver alguma doença, alguma coisa ao longo da vida.
Entretanto, se a gente descobre precocemente, a chance de você ter êxito no tratamento é enorme. Então, procurar um apoio médico frequente, regular, visitas ao cardiologista, o homem visitar o urologista, as mulheres realizar seus exames preventivos com o ginecologista, Papa Nicolau, mamografia, ultrassom. Quantos pacientes nossos não são diagnosticados com tumor de rim porque foram fazer um exame preventivo, foi fazer um ultrassom de check-up. Você foi lá e diagnosticou um nódulo. Melhor cenário, diagnostica precocemente, trata precocemente, cura. Então, vivam de forma saudável, não se esqueçam dessas 3 regras básicas e vão nos médicos. Não deixe para ir no médico quando a coisa fica feia. Qualquer sinal de alerta no corpo, vai já no médico, procura informação, que eu acho que dessa forma a gente consegue viver bem de forma mais prolongada. Doutora Tereza Brita deixando um boa tarde para todos nós aqui. Muito boa tarde, viu, Tereza? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Doutor, por favor, endereço, telefone, rede social, o senhor que vai estar na capa da revista Tudo de Bom, que já deve estar circulando aí no começo da semana. Então, tem muita coisa acontecendo. Obrigado, eu agradeço o convite de vocês mais uma vez aqui em Colina. Nós temos, seja contato no Google, Instagram, Facebook, é bem fácil encontrar a gente. Nosso nome é Dr. Alexandre César Santos e os telefones de contato é o 17 99657 6496. Esse telefone é o WhatsApp também, fica direto com a nossa secretária e funciona em horário comercial para agendamento de consultas e qualquer paciente que eventualmente queira tirar alguma dúvida. Existem filas lá para aguardar a consulta? Como é que Geralmente sim, geralmente tem fila. A gente consegue atender prontamente. Se o paciente tiver algum problema urgente, ele verbaliza para a secretária, vira e mexe, a gente se vira aí para encaixar os pacientes que estão com dor, que precisam, porque a gente sabe também que não dá para ficar esperando, tem problemas que não dá para ficar esperando 2, 3 dias, precisa ser avaliado prontamente. Mas explicando direitinho para a secretária, ela organiza. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, muito sucesso nessa nova empreitada aí em São José do Rio Preto, né? Que Deus te abençoe para você curar muitos homens aí, muitas mulheres, no caso aí de rins, enfim, né? Muita luz na sua vida, viu? Obrigado, Paulo, obrigado, Karen, obrigado a todos os ouvintes aí na tarde de hoje. Muito bem, Conexão Tudo de Bom volta na segunda-feira a partir das 2 horas da tarde. Eu também volto na segunda-feira às 9 da manhã aqui na 105 FM. Para você, uma excelente tarde. Boa tarde para você, Karen, que continua por aqui, né? Isso aí, gente. Continua aqui com só sucessos até às 17 horas. Tchauzinho.